Paz do Senhor, meus irmãos, é uma alegria, um privilégio estar aqui mais uma vez para transmitir mais um culto online e desde já eu quero agradecer você que está ligando seu celular, você que está aí assistindo, você que vai ouvir esta palavra, chame seus amigos, chame os irmãos, vamos participar no nome de Jesus, amém? Já quero desde já dizer que hoje nós estamos desfalcados, né? A nossa bispa está ficando na igreja por alguns dias por motivo de segurança, ela teve que participar de um velório, né? E se envolveu muitas pessoas. Por medida de segurança, ela mesmo pediu para ficar isolada aí uns 7 dias até fazer um teste para o Covid, mas está tudo bem, graças a Deus, ela está na igreja orando, está orando junto com a igreja, amém? Que Deus possa nos abençoar neste dia e mais um culto, amém? Vamos orar, vamos curvar nossas cabeças, vamos agradecer, Papai do Céu, por mais essa semana que está começando, por essa semana que passou, que Ele nos deu vida, nos deu alegria. Senhor Deus Pai, bendito é o Teu santo nome, Senhor. Nós queremos nesta noite, Senhor, louvar-Te, agradecer, bendizer a Ti, e dizer, Senhor, que nós Te pedimos nesse momento que o Teu Espírito Santo venha tocar em cada coração, Pai, daquele que irá assistir, Pai, esta palavra essa semana, daquele que irá ouvir os louvores, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa conduzir esta palavra, Senhor, e que ela seja para o louvor da Tua glória, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Vamos ouvir o louvor com o Andrés, com a Aline, no nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor a todos, uma boa noite. Vamos louvar a Deus todos juntos. Amém. Paz do Senhor. Bom, para lembrar aqueles que estão assistindo esse vídeo, talvez pela rede da pastora Noemi, pelo Facebook dela, ou pelo Facebook do pastor Delmar, ou de algum convidado amigo seu, não esquece de se inscrever lá no Facebook também da igreja. Você pode curtir o Facebook Igreja Eliel. E lá você vai encontrar vários outros vídeos e também de outras lives que nós fizemos e conhecer um pouco da Igreja Eliel aqui em Brasília, tá bom?
meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, eu vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és tão maravilhoso para mim. És totalmente amável, és totalmente digno, és tão maravilhoso para mim. Amém, irmãos? Louvor abençoado, espero que tenha edificado a sua vida. Hoje nós iríamos voltar a fazer o culto presencial na igreja, mas devido aí ao grande número de contaminados, o aumento aqui em Brasília, hoje nós estamos, para quem é de fora de Brasília, hoje nós estamos na casa dos 23 mil pessoas que já estão confirmadas com Covid e 377 pessoas já perderam a vida. E inclusive aqui no nosso lugar onde a gente mora já tem algumas pessoas contaminadas. Então, por bem, nós decidimos não fazer o culto na igreja. Estamos fazendo um culto de oração durante todas as noites. Já convido os irmãos para estar orando conosco, com um número reduzido de pessoas, tipo 10, 15 pessoas por noite. Tem sido uma bênção, então não deixe de participar, você vai poder estar orando conosco. E hoje, a pedido, quem dos irmãos aqui da igreja do condomínio, das proximidades, nunca comeu uma pizza gostosa, feita, e entregue pelo irmão Rominha? Quem lembra do Rominha? Nosso irmão. Pois é, o Reginaldo. Ele está no hospital internado e nós vamos estar, já antes de começar a palavra, estar orando para as pessoas que estão enfermas, e foi feito um pedido para orar por ele. Ele está internado no hospital com suspeita de Covid, ele está respirando não muito bem, já com os pulmões comprometidos, mas ainda não tem a certeza aí do exame, deve sair amanhã, mas já foi pedido para a gente estar orando, e eu quero nesse momento aproveitar a colocar todos os irmãos, todas as pessoas que, se você tem alguém, um ente querido seu que está enfermo, aproveite essa oportunidade. Hoje nós vamos estar falando do Evangelho, que é realmente o poder de Deus para curar, o poder de Deus para transformar vidas. Eu vou estar aqui falando de alguns testemunhos lindos que já aconteceram conosco, que têm acontecido e ainda irão acontecer. Então eu quero nesse momento te convidar a você a curvar a sua cabeça onde você estiver. Nós vamos estar apresentando agora nesse momento, vou colocar aqui o nome do Reginaldo, do Roma, mas nós vamos estar clamando por todos os enfermos, pelas pessoas que estão precisando nesse momento da mão do Senhor, a mão desse Deus que transforma, desse Deus que cura. Senhor Deus Pai, nesse momento, Senhor, nós como igreja, Pai, nós queremos apresentar a Ti, Senhor, Pai, o nosso irmão, Senhor, Roma, que está ali, o Reginaldo, que está ali no hospital, Senhor, Pai, enfermo, Pai, nesse momento eu quero te pedir que o Senhor toque na vida dele através do Teu Espírito Santo, Pai, não só na vida dele, mas de todos aqueles que estão enfermos, Pai. Nesse momento eu te peço, Senhor, eu creio, nós cremos no poder, Senhor, para curar, porque Tu, Jesus, disseste, se nós crêssemos, Senhor, nós veríamos, Senhor, a Tua glória, veríamos o Teu poder, como Tu disseste naquele dia, quando ressuscitou Lázaro, Senhor. Então, neste momento, Pai, nós como igreja Tua, Senhor, Pai, nós clamamos, Pai, pelos enfermos, nós clamamos por aqueles
aqueles que estão passando, Senhor, dificuldades, Pai, no nome de Jesus, que eles sejam tocados agora, que eles sejam curados, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome. Nós já glorificamos a Ti, Senhor, pela cura, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Hoje, como eu já falei no início, né, a nossa bispa está na igreja e ela está isolada ali orando e nós vamos estar conduzindo esse culto no nome de Jesus. E eu quero compartilhar com vocês algo muito especial que o Senhor tem colocado no meu coração há dias. E alguns dias atrás eu estava até vendo o testemunho, ouvindo o testemunho de um pastor, depois eu vou estar contando a história dele, mas eu quero colocar alguns testemunhos nossos também. Mas antes disso, eu quero que você, que tem sua Bíblia, né? Culto existe culto sem a palavra de Deus, então eu quero que você abra. Eu sei que você que está me assistindo, o pessoal aí do Rio Grande do Sul, do Paraná, o pessoal do Equador, o pessoal de todos os lugares, que Deus possa estar te abençoando. Abra aí a sua Bíblia. No livro de Romanos, como foi feito a chamada aqui no capítulo 1 de Romanos, Paulo escrevendo essa carta aos Romanos, aí no capítulo 1, no versículo 16, nós vamos ler esse versículo e vamos depois para Efésios, aí no capítulo 1 também, para a gente estar embasando esta palavra aqui, nós vamos trazer no nome de Jesus. Então, eu quero ler contigo, eu vou ler aqui na versão King James, tá? Diz assim: portanto, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego e demais pessoas. Vamos lá para Efésios, eu quero frisar exatamente nesse poder que Paulo está escrevendo. Agora ele vai escrever uma carta para a igreja de Éfeso. E ele vai frisar esse poder. E ele diz a partir, então, aí no capítulo 1, abre sua Bíblia, se você tiver no seu celular, acompanhe aí. No capítulo 1, no versículo 19 até o 23, Paulo ele vai nos falar um pouquinho mais sobre esse poder que eu quero compartilhar com você hoje. A palavra do Senhor diz, então, que Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz assim, a partir do 19, e a incomparável grandeza do seu poder, guarda essa palavra, grandeza do seu poder para conosco, para comigo e para com você. Os que cremos, olha só, para os que creem, conforme a atuação da sua potentosa força, esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos e entronizando Jesus à direita nas regiões celestiais em Deus. Muito acima, presta muita atenção, olha o poder, muito acima de toda potestade, de toda autoridade, de todo poder, de todo domínio, de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na era que há de vir. E também sujeitou, 22, tudo o que existe debaixo dos seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há e concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em todo e em qualquer circunstância. Nós não estamos falando aqui de pouco poder. Nós estamos falando aqui de muito poder. Eu vou ilustrar com um testemunho, depois você vai ver exatamente isso, a vivência desse poder, como que realmente Deus age nesse poder. Olha só o que ele diz aqui, eu vou voltar. Aí no 19, que ele diz assim, a incomparável grandeza do seu poder, do poder, aí ele vai falar mais embaixo, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. É o mesmo poder que o Espírito Santo te dá. É o mesmo poder que o Espírito Santo me dá. Ele deixa bem claro aqui. Olha lá. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos, e entronizando à direita das regiões celestiais, muito acima de toda potestade. Esse mesmo poder está disponível para todos aqueles que creem. Veja bem, guarde isso no teu coração.
Esse mesmo poder está disponível à disposição daqueles que creem nesta palavra, que colocam Jesus Cristo como o Salvador das suas vidas. Esse poder. Então, se você hoje, eu quero chamar a nossa atenção, se você hoje está falando, pastor, mas eu já pedi, eu já orei, talvez você seja até um obreiro da casa do Senhor, está desanimado, não está tendo resposta. Ou talvez você seja uma pessoa normal, você ora, mas a resposta ainda não chegou. Talvez você nunca experimentou esse poder. Hoje eu quero te desafiar para você ouvir os testemunhos. E eu quero começar aqui, irmãos, contando a história, como eu falei no início aqui, de um pastor que, sabe aquela semana que o pastor se prepara, o pastor jejua, né? O pastor lê a palavra, aí o pastor prepara um sermão para o domingo. Domingo é o dia que mais vai ter gente na igreja. E ele diz que ele sai, né, esse pastor, e ele chega na igreja, aí no domingo chove, e ele vai meio contrariado, e ele chega na igreja. E quando ele chega ali na igreja, irmãos, os músicos não chegaram, né? Nós costumamos ter uma equipe de louvor bacana, né? Toda igreja tem isso. Aquele dia faltaram os músicos. Aquele dia foi praticamente ninguém na igreja. E aquele pastor tinha preparado aquela palavra, ele tinha orado, ele tinha jejuado. E ele esperava, né, pela mente dele, uma igreja cheia. E ele chega ali, praticamente não foi ninguém. E aquele pastor disse que ele viu dentro da igreja, irmãos, um casal que entrou com papel na mão e sentou num banco mais ou menos no meio da igreja e ficou ali. E logo depois chegou mais uma pessoa que ele não conhecia, que entrou cabisbaixo e sentou ali atrás e assistiu o culto. E naquele dia ele teve que pregar praticamente para aquelas 3 pessoas. E para concluir, ele sai da igreja meio contrariado, né? Ele ora e vai embora, prega, mas prega exatamente aquilo que Deus tinha colocado no coração dele, exatamente a palavra, o evangelho, esse poder de Deus. E ele vai embora e fica se perguntando quando ele vai sair, que ele anda um pouco, quando ele vai pegar o seu carro. Chega 2 ladrões. E ali eles rendem aquele pastor, levam a sua bolsa e vão embora. E ele vai para casa e a sua esposa pergunta para ele como tinha sido aquele culto. Ela tinha ficado com as crianças em casa, porque estava chovendo, e ele diz, olha, hoje foi um culto muito difícil. Hoje foi um culto muito complicado. Eu creio que Deus quis me provar. Porque aí ele conta a história, né? E ele fala que foi muito difícil. Eu quero depois, no final da pregação, estar concluindo essa história para você. Não perca o fio da meada. Mas como eu falei para vocês, muitas das vezes você ora, se você hoje está assistindo, talvez você já passou por essa situação, não viu o resultado na hora daquilo que você fez, tu não está vendo o resultado da tua oração, talvez você está desanimado do teu chamado, talvez você está querendo jogar tudo de lado e falar, não, eu não quero mais viver, eu quero realmente ficar quieto, eu quero realmente ficar na minha. Eu quero dizer uma coisa para você, confia em Deus, creia nesse evangelho, creia no poder desse evangelho. E como eu falei, eu não vou ficar só no testemunho, eu quero testemunhar exatamente do que aconteceu. Talvez hoje, eu vou citar pessoas aqui que estejam até assistindo esse culto, talvez o irmão Hernani esteja assistindo esse culto lá em Bento Gonçalves. Um dia, irmãos, como esse pastor da história que eu falei, nós temos uma igreja. Para quem não nos conhece, nós temos uma igreja bem na periferia de Brasília, dá mais ou menos uns 15 quilômetros aqui de Brasília, e é um vilarejo chamado Rajadinha. E ali nós tínhamos alugado uma casa para fazer culto, uma casa pequena, e no culto de domingo, eu fazia o culto lá às 18 horas, e depois a gente vinha às 20 horas para a sede para fazer o culto junto com os irmãos aqui. E
num domingo desses que você se prepara, como aquele pastor se preparou, eu saí da minha casa já meio contrariado, estava chovendo, barro, lama. E eu cheguei ali naquela igreja, irmãos, uma igreja pequena, só tinha um obreiro que estava na porta. O irmão Tião, o irmão Gilvan que tocava o violão. E eu para pegar a palavra. E quando nós fizemos a oração, veio no meu coração para fazer aquele culto, mesmo sem ninguém. Logo que a gente começou aquele culto, entraram 2 bêbados, mas muito bêbados. E eles sentaram ali, eles assistiram aquele culto, muitas das vezes até falando algumas besteiras, mas eles ficaram até o final daquele culto. E depois que o irmão fez o louvor, eu estou falando aqui do poder que transforma. Depois que o irmão Gilvan fez o louvor, sabe quando você se levanta desanimado para pregar, o Espírito Santo falou, pastor, pregue. Como se você pregasse para uma multidão. Pregue, faça o apelo, fale do meu amor, fale desse evangelho que transforma. Aí veio aquela dúvida na cabeça, mas eles estão bêbados, será que eles vão ouvir? Irmãos, eu fiz conforme esse evangelho determinou, conforme a palavra de Deus determinou. E para a honra e glória do Senhor, eles assistiram aquele culto até o final. E ali eles aceitaram a seguir a Cristo, mas eles estavam bêbados. E por muitos anos, irmão, ficou aquela dúvida no meu coração. Será? Onde estariam aquelas pessoas, aqueles 2? Será que valeu a pena ter pregado com tanta vontade, com tanto ânimo? E muitas das vezes eu me perguntei, orando, Senhor, me dá uma resposta sobre aquela situação. E se passaram, irmãos, eu não me lembro bem, 2, 3 anos. Um belo dia eu chego da minha casa, do meu trabalho aqui na minha casa, e nós tínhamos, os pedreiros estavam construindo uma parte da nossa casa. E quando eu entro de carro, eu vi uma pessoa e ela estava mexendo a massa do concreto e ela abriu um grande sorriso para o meu lado, um homem. E quando eu desci do carro, eu dei boa tarde, né? Ele estava trabalhando como ajudante. E ele gritou, os paz do Senhor, pastor, o senhor não me conhece, não lembra de mim? E eu falei, bom, de início eu não lembro não, mas me diz quem tu és. Ele falou, tu lembra, pastor? De um domingo, assim, chuvoso, um final de tarde, que o senhor fez um culto e tinha 2 bêbados ali, eu sou um deles. Eu quero te agradecer porque a palavra transformou a minha vida. Depois daquele domingo, eu fui para São Paulo, eu me reconciliei com a minha família e hoje eu estou firme. Hoje eu tenho as pessoas que me amam do meu lado novamente. Naquela época eu bebia, eu tinha perdido tudo, mas a palavra, esse evangelho transformou a minha vida e hoje eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Mas mesmo assim, irmãos, eu agradeci a Deus. A gente muitas das vezes quer a perfeição e eu fiquei me perguntando, Deus, e o outro? Será o que aconteceu com o outro que estava lá? E se passaram mais uns 6 meses, o irmão Hernani, que está aí em Bento Gonçalves, talvez ele lembre, ele viajou para o Pernambuco, ele era de lá, e um dia eu encontrei ele na igreja aqui do Itapuã, e ele falou, pastor, tem um recado para te dar de uma pessoa muito especial. Eu falei, quem é? Ele falou, lá do Pernambuco, pastor, tem um obreiro da casa do Senhor, um presbítero que está trabalhando na obra de Deus e ganhando almas para o Senhor, ele mandou te dar um grande abraço. Ele mandou te lembrar do dia que o Senhor fez aquele culto na chuva, que tinha 2 bêbados dentro da igreja, ele é um daqueles, e hoje ele está sendo o auxiliado, o pastor daquela cidade, ganhando almas para o Senhor. E ali, irmãos, eu glorifiquei a Deus e eu comecei a entender que realmente esse evangelho que nós pregamos tem poder. Esse evangelho que nós pregamos, ele pode fazer aquilo que você não imagina o que ele pode fazer. Ele pode ir lá no hospital nesse momento e levantar as pessoas que estão enfermas. Ele pode ressuscitar as pessoas que estão mortas. E quando nós começamos o nosso trabalho ali na Rajadinha também, nós tínhamos uma irmã, talvez a irmã vai lembrar, a irmã Dora. E a irmã Dora começou a ir para a igreja, irmão.
E ela começou a ficar magra, esquelética. E ela começou a ficar assim, o rosto parecia uma caveira. E ela começou a ficar muito mal, mas muito mal. E ela ia para o culto, e todo culto ela pedia oração, mas não falava para que era. E nós orávamos por ela, oramos muitas vezes, eu, o irmão Leonardo, a pastora, a bispa Noemi e os demais irmãos. E passaram-se uns 30, 40 dias mais ou menos. A irmã Dora pediu a palavra para dar um testemunho. Ela falou: pastor, hoje eu quero dar um testemunho aqui na igreja. Eu quero dizer para os irmãos, eu quero dizer para a igreja que o médico, essa semana eu fui no médico, e o médico se espantou. Ele disse que eu tinha uma tal de leucemia. Ela nem sabia o que era, irmão. E o médico disse que ela tinha sido curada, ele não sabia como, nem de que maneira, mas ela estava curada, ela não tinha mais nada do câncer no sangue, porque Deus tinha curado. É desse evangelho que eu quero falar para você. E para a gente concluir e depois voltar para a palavra, talvez, não sei se o irmão Damião esteja assistindo, o marido da Lúcia, ele deve estar no Pernambuco. A Malúcia, ela aceitou Jesus como Salvador e ela começou a caminhar da onde ela morava para a igreja, mais ou menos. Olha o que o evangelho faz, irmão. Caminhava, pegava carona na estrada, uns 7 quilômetros para chegar na igreja para assistir o culto. E eu me lembro quando a Sarinha, filha dela, que hoje já tem aí seus 15, 16, sabendo até que está namorando já, eu busquei, levei ela para o hospital e busquei, e eles moravam numa chácara, irmão. E a irmã Lúcia se converteu e o irmão Damião não. E o irmão Damião colocou no coração dele, sabe aqueles pernambucano brabo? Ele colocou no coração que ele ia pegar a mim e o irmão obreiro da nossa igreja de facão quando a gente fosse deixar a esposa dele. E ele se preparou, irmão, numa noite, uma quinta-feira, que nós fazíamos o culto na Rajadinho, numa sexta-feira, desculpe, ele se preparou. E ele conta o testemunho dele, se ele estiver ouvindo, eu sei que ele talvez esteja ouvindo. E ele diz que ele se preparou, comprou umas latinhas de cerveja, porque não tinha muita coragem, bebeu. E ele ficou atrás da porta, onde a esposa ia entrar na volta, quando nós deixávamos, a gente fazia o culto, ela ia de carona e nós deixávamos ela na volta, que era nosso caminho. E naquele dia, a irmã Sarinha não estava bem de saúde, quando nós chegamos na casa dela, irmão, para deixar a irmã Lúcia com a irmã Sara na casa dela. O irmão Damião estava com o facão atrás da porta, esperando a gente chegar. E a gente não sabia de nada. Quando nós descemos, abrimos a porta do carro para a irmã Lúcia descer, o Espírito Santo tocou no coração dela para fazer uma oração pela Sara, porque a Sara estava com febre. E ali nós descemos do carro, na porta, na varandinha daquela casa, pequena casa. Eu e o irmão Leonardo, nós começamos a orar. E pedir para o Senhor para curar a filha dele. E o Damião do lado de dentro da porta com o facão. E ele conta, irmãos, que, para a glória do nome do Senhor, quando nós começamos a orar pela filha dele, o Espírito Santo de Deus tocou nele. E ele começou a descer, ele estava em pé, e ele começou a descer e se ajoelhar. E quando nós vimos, irmãos, nós olhamos um homem com a porta entreaberta de joelho, chorando, com o facão do lado, aceitando a Jesus como Salvador da sua vida. Eu quero dizer para você que é esse evangelho que nós pregamos, é esse evangelho que eu quero passar para você nessa noite, é esse evangelho que tem poder. É esse evangelho que transforma. Então, você começa a viver isso e você sabe que esse evangelho muda a vida das pessoas. Você sabe que esse evangelho tem poder para curar. Você sabe que esse evangelho tem poder para restaurar vidas. E quantos outros testemunhos nós temos? Estou falando desses que eu lembrei hoje. Enquanto eu estava preparando essa palavra, durante a semana, me veio à mente esses testemunhos. E lendo essa história do pastor, no final eu vou contar o que aconteceu realmente naquele dia, daquele culto. Só que eu quero dizer uma coisa para você, olha para cá no nome de Jesus. Nós não podemos ganhar a vida antes de ter a vida. Você não pode
dar aquilo que você não tem. Você não pode passar a fé que muitas das vezes você ainda não tem. E nessa noite eu quero falar contigo. Talvez você esteja desanimado por tudo que tem acontecido nesses dias, nesses últimos 3, 4 meses da sua vida. Talvez você esteja cabisbaixo. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, no nome de Jesus. Levante a sua cabeça. Continua crendo nesse evangelho. Continua crendo no poder desse evangelho. Ele transforma, ele muda, ele faz as coisas acontecerem. Basta que você coloque isso no seu coração. Eu quero entrar aqui para a conclusão. Eu quero contar a história para você de um homem que se perde. Talvez seja mais ou menos o que você está vivendo. Se perde no deserto. E ele caminha praticamente um dia inteiro, irmãos, e ele não tem água para tomar. E ele está muito cansado. E no final da tarde, no calor, ele avista uma cabana velha, uma choupana. E ele chega ali e procura um lugar para se abrigar do sol, aquele sol escaldante, aquela sede, ele está ali para morrer. E quando ele se acomoda numa sombra, que ele olha pela janela, pela porta, do lado de fora daquela cabana tinha uma daquelas bombas antigas de água. Daquelas que você roda, uma manivela. E ele olha para aquilo e diz, é a minha salvação. Talvez seja a minha esperança de ter água, mas ele olha muito enferrujada, abandonada. E ali, irmãos, ele corre, imagina o desespero. Muitas das vezes nós passamos isso na nossa vida, você não tem mais uma solução, você olha só para aquilo que está no teu alcance. E ele corre para aquela bomba e ele pega com as últimas forças que ele tinha. E ele começa a rodar aquela manivela para ver se sai água, e aquilo só faz barulho, e nada, e nada, e nada, e nada. Então ele cai para trás, cansado, com sede. E na hora que ele cai para trás, ele bate em alguma coisa, já soterrado pela areia. E ali ele encontra uma garrafa. E dentro daquela garrafa tinha um bilhete. E dentro daquela garrafa tinha meia garrafa de água. E ele limpa aquela garrafa e ele tira aquele bilhete de dentro. E dentro daquele bilhete estava escrito. Preste muita atenção, talvez você tenha passado por isso ou ainda vai passar. Estava escrito, use a água desta garrafa, coloque na bomba, beba e depois enche a garrafa novamente para a próxima pessoa que passar por aqui. E aí veio a dúvida no coração daquela pessoa. Também pode ter certeza que vai vir no teu coração, no meu. Crer naquele bilhete, colocar aquele pouco de água que tinha na bomba ou tomar aquela água e tentar se salvar. O que você faria? Qual a posição que você tomaria? Mais ou menos há 1 ano e pouco nós passamos por uma situação dessas, aqui na nossa casa. Nós perdemos uma pessoa muito especial. Todo mundo sabe. Nós perdemos uma netinha, filha da Diana, a Débora, de 14 anos de idade. E Deus, naquele dia, colocou uma garrafa na nossa frente e disse para nós, qual a decisão que vocês vão tomar? Vocês como família, vocês como pastores, vocês como pregadores da palavra, vocês têm 2 posições a tomar. A primeira, tomar a água e ficar quieto, se afundar, ou colocar a água na bomba e ver se ela traz mais água para ajudar mais pessoas. E pela misericórdia do nosso Deus, esse Deus que transforma, esse Deus que eu estou pregando para você nesta noite, esta palavra desse evangelho que muda, esta palavra desse evangelho que transforma,
nós decidimos, orando em família, junto com a igreja, com o apoio da igreja, com o apoio dos irmãos, nós decidimos pegar aquela água e continuar a viver, e continuar a levar aquela água para as pessoas. Levantamos a nossa cabeça, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio do deserto, e nós continuamos a fazer aquilo que o Senhor muitas das vezes quer do meu e do teu coração. Nós, a família, principalmente a Diana e o Eduardo, que passaram, com certeza foi mais difícil para eles, com certeza foi para nós, mas para eles foi muito mais difícil, principalmente para a Diana. E ela, através da palavra de Deus, ela buscou realmente aquela água. E Deus a tirou do poço, do deserto. E hoje, para a glória do Senhor, ela tem ajudado muitas pessoas com o testemunho dela de vida. E nós também. Então, a história diz que aquele homem, ele tinha uma decisão para tomar. Talvez você tenha uma decisão para tomar. Crer nessa palavra ou não crer nessa palavra. Aquele homem tinha aquela decisão. Ele ia crer naquele bilhete ou não ia crer. Qual é a tua decisão? E a história diz que aquele homem, meio duvidoso, ele pega aquela água, derrama na bomba. E ele começa a girar. As primeiras giradas, irmão, só fez barulho, não saiu nada. Imagina quando você toma uma decisão que no começo ela não gera nenhum resultado. Talvez a tua oração esteja nesse ponto. Talvez a tua vida esteja nesse ponto. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Continua girando a manivela. Continua crendo na palavra do Senhor. Continua crendo no poder desta palavra que transforma. Nesta palavra que muda. Creia no nome de Jesus. E a história diz que aquele homem colocou aquela água e começou a girar. E aquela bomba começou a fazer barulho, 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 barulho. E começou a sair um filete de água pequeno. E foi aumentando, e foi aumentando. E aquele homem, então, ele pega aquela água. Ele toma o suficiente para ele se salvar. E ele enche aquela garrafa. E escreve um outro bilhete e deixa dentro daquela garrafa. E ele diz assim: creia nesta palavra e neste bilhete que está escrito aqui. Ele funciona. Eu quero te dizer uma coisa, esta palavra funciona. Esse Deus que nós servimos funciona. Esse Deus que mandou seu único filho morrer na cruz por mim e por você, ele funciona, ele é um Deus de poder. E é ele que eu estou te apresentando nesta noite. E eu quero concluir com a história daquele pastor. Lembra lá do começo? Nós estamos caminhando para o fim. Nós vamos ainda cantar um louvor. Então ele chega na sua casa e ele conta para sua esposa, triste, daquele culto, que só tinham as pessoas que eu citei. No final ainda ele foi assaltado. E aquele pastor diz que 2 anos depois ele vai pregar numa cidade próxima. E ele começa a pregar e o Espírito Santo tocou no coração dele para falar daquele culto. A igreja estava cheia. E ele diz que quando ele começa a falar daquele culto, que ele tinha se preparado, que ele estava pregando que as pessoas tinham que se preparar e crer, mesmo na hora da dificuldade, tinham que crer nessa palavra, porque essa palavra tinha poder para transformar. E ele começa a falar e ele conta a história do culto que ele fez. E que no final ele foi assaltado e ele diz que no meio do culto começou a levantar a mão, um casal levanta a mão, um casal e uma criança. E aquele casal disse para o pastor o seguinte: pastor, eu quero falar, eu posso falar? E ele falou: pode. E aquela mulher levanta e diz: pastor, tu lembra daquele culto que o senhor fez? Ele falou: lembro. Eu estou falando dele agora. Ela falou: eu e meu marido que está aqui, hoje é obreiro da casa do Senhor, nós éramos o casal que estava ali com um pedaço de papel na mão, pastor, aquele papel que nós estávamos na mão. Era o papel da nossa separação. E nós estávamos passando ali naquele dia. E nós resolvemos dar uma oportunidade. Nós resolvemos dar uma oportunidade para nós. E nós entramos na igreja para simplesmente pedir uma oração. E naquele dia o Senhor pregou. E hoje nós estamos aqui para dar o testemunho. Essa aqui é a nossa filha.
e o meu marido está ali, ele é obreiro da casa do Senhor. E antes que aquele casal acabasse de falar, se levantou mais um homem que era o maior dizimista daquela igreja. O pastor já tinha até apresentado ele para esse pastor e falou, muito próximo, ele falou, pastor, o segundo homem, a segunda pessoa que estava lá perto da porta da igreja naquele dia era eu. Eu tinha tentado me matar, meus negócios estavam falidos, estava perdendo tudo, minha vida estava indo água abaixo, eu não tinha mais esperança. Só que naquele dia, passando por ali, eu vi aquela igreja aberta, num dia de chuva, e eu entrei, e eu ouvi aquela palavra, hoje eu estou aqui para testemunhar que Deus transformou a minha vida. E paz, meu irmão, quando o pastor pega a palavra novamente, o porteiro da igreja grita, eu quero falar também. E hoje ele era um diácono e ele falou, pastor, eu sou um daqueles 2 assaltantes que ele assaltou. Dentro da sua bolsa, outro colega meu levou um tiro e morreu e eu consegui fugir. Dentro da sua bolsa tinha uma Bíblia. Só lembra que tinha uma Bíblia? O pastor falou, lembra, era a minha Bíblia pessoal. Ele falou, pois é. Eu fugi. E eu fui ler a sua Bíblia. E os lugares que estavam anotados na sua Bíblia. E hoje eu estou aqui. Eu me converti, eu pedi perdão a Deus. E hoje eu estou aqui para testemunhar realmente do poder desse evangelho. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você nunca tenha experimentado isso que eu te falei. Talvez você nunca tenha passado por isso. Talvez você esteja passando por alguma situação. Eu quero dizer para você do poder desse evangelho. Esse poder que nós acabamos de falar aqui, que ressuscita. É o poder que está acima de tudo. É o poder que está acima de todas as coisas. Eu vou ler aqui enquanto a Aline e o André vão se preparando para o louvor. Eu só quero frisar, irmão. No final nós vamos estar orando. Eu só quero frisar para você. Ele diz assim, esse poder está acima de toda potestade, de toda autoridade, de todo domínio, de todo nome, não interessa o nome, irmão, não interessa se é câncer, câncer é só o nome, não interessa se é Covid, Covid é só o nome, não interessa se é leucemia, leucemia é só o nome, não interessa se é AIDS, AIDS é só o nome. Esse Deus, o poder de Deus está acima, ele está falando acima de todo nome, basta que você creia nesse poder. E ele diz mais, está acima de tudo, não somente neste tempo agora, mas também no porvir. E ele diz que também ele sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés. E designou sobre cabeça Jesus Cristo. E Jesus concedeu esse poder para a igreja. E a igreja hoje somos eu e você. A igreja é todo aquele que crê nesse Jesus. A igreja é todo aquele que tem esse Senhor como seu Salvador. E no final desta live nós vamos estar orando. Toma posse desta palavra no nome de Jesus. Ela é viva. Ela tem poder para transformar a vida de pessoas viciadas. Ela tem poder para transformar a vida de pessoas enfermas em pessoas sãs. Ela tem poder para transformar a vida de pessoas perdidas em pessoas abençoadas. Que Deus possa abençoar cada dia mais a minha e a sua vida. No final nós vamos estar orando e dando a bênção apostólica. Agora nós vamos ouvir mais um louvor. Eu te convido, deixa o Espírito Santo tocar no teu coração no final desse culto. Deixa ele tocar. Ele quer que você entenda de uma vez por todas. Ele quer que você viva esse poder que eu falei para você nessa noite. No nome de Jesus, que Deus possa abençoar. Amém? Senhor Jesus.
porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais, necessita mais de ti. Bem, meus irmãos, vamos orar. Coloque, se você puder, a sua mão no seu coração. Peça para o Espírito Santo tocar em ti nesse momento. É um momento de oração. Curva a sua cabeça. Vamos pedir para o Senhor abençoar nossas vidas. Pai, aqui, Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de ter, Senhor, levado a tua palavra. Deus, grato eu sou por isso, Senhor, porque um dia o Senhor me chamou. O Senhor me fez entender, Senhor, o quão maravilhosos são os seus caminhos. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Eu quero te pedir agora, meu Deus e meu Pai, aquele que está assistindo essa live, que ainda não te conhece, que tu possa entrar no coração, Deus, e fazer morada. E que o Senhor possa ser o único e suficiente Salvador. Que tu possa dizer, Senhor, mora em meu coração. Traga a paz que só o Senhor pode dar. Traga a esperança que só o Senhor pode trazer. Traga a cura que só o Senhor pode trazer. Eu creio neste evangelho que foi pregado nesta noite, como Paulo diz. Eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Pai, onde tiver alguém que ouviu esta palavra ou vai ouvir esta palavra, que o teu Espírito Santo toque no coração e convença essa pessoa que ela precisa de ti. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pai querido, Deus amado, seja com cada um, Pai, abençoa a semana de cada um, Pai, eu te peço nesta noite, Senhor. Toma cada família nas tuas mãos, Pai. Toma o Brasil, toma o mundo, Senhor. Pai, no nome de Jesus, traga, Senhor, paz para o nosso coração no meio da pandemia, Senhor. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces e maravilhosas consolações, a comunhão do Espírito Santo do Senhor, seja com toda a igreja dele, com Israel e com Jerusalém, e a igreja do Senhor Jesus que crê nisso diz amém. Que Deus te abençoe, uma semana abençoada e próspera no nome de Jesus. Amém.